Chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens, deste primeiro trimestre da CPAD em 2025, texto escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves, onde nós estamos estudando sobre a verdadeira religião, fundamentados aí na Epístola de Tiago. A aula de hoje, lição 8, que cai no dia 23 de fevereiro, aborda então sobre o seguinte tema: autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Leia também o resumo da lição e apresente a leitura bíblica em classe, que está localizada em Tiago, capítulo 4, versículos 1 ao 7, para os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal para não perder nenhuma das nossas aulas e acompanhar também todo o material da Escola Bíblica Dominical. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Você encontra todas as nossas aulas aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, e você pode me seguir também pelo Instagram. Muito simples, é só você colocar @JandersonNascimentoEBD. Fácil de encontrar. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária, para a glória de Deus, e eu espero que essa aula possa edificar você em nome de Jesus. Hoje a nossa abordagem bíblica chega então no endereço do capítulo 4 do texto de Tiago, conforme o pastor Eduardo Leandro Alves traz como proposta. A partir do capítulo 4, é importante você pegar a Bíblia e abrir em Tiago 4. Nós vamos analisar o versículo 1 ao 7 junto com seus alunos, na escola bíblica dominical. E é importante você perceber que o apóstolo Tiago está trazendo orientação para a igreja não ser guiada pelas paixões mundanas, ou seja, pelas paixões que conduzem as pessoas à prática do pecado. Como um bom pastor, Tiago está trazendo essa orientação. Tiago ele vai enfatizar exatamente que tais paixões têm as suas raízes nessa desconexão entre o homem e Deus, levando o ser humano, então, a esse distanciamento dessa presença de Deus. É fundamental que você observe que o apóstolo Tiago também está trazendo um alerta aos perigos causados pelo mundo, a esses valores que são incentivados pelo mundo, que trazem esse afastamento da nossa vida religiosa entre o homem e Deus. O pastor Eduardo também traz uma interpretação bem interessante, que a amizade com essas coisas mundanas, ou seja, com as práticas mundanas, com a filosofia desse mundo, não andam com essa visão bíblica. Amar o sistema desse mundo é uma prática terrível e é importante você observar pela palavra que, à luz de Tiago, capítulo 1, versículo 7, nós como crentes precisamos demonstrar a nossa transformação interior como um antídoto contra essas práticas. Então, na aula de hoje, nós vamos observar exatamente que nós devemos nos submeter a essas práticas mundanas como servos e servas de Deus, observando a necessidade de resistir às tentações junto com vocês. E eu espero muito contribuir contigo nesta ministração de hoje. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço das nossas aulas, onde você vai encontrar o PDF da minha ministração, você vai encontrar os slides. Tudo isso está fornecido em uma assinatura trimestral, muito legal, tá? Que vai te ajudar. Você encontra o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar facilitaebd.com.br para conhecer como funciona a nossa abordagem nesse trabalho tão extraordinário para a sua edificação. Mas eu oro a Deus para que o Senhor fale contigo pela palavra. O primeiro ponto, então, da lição de hoje trabalha sobre o seguinte argumento: existindo as paixões desse mundo.
O primeiro ponto, então, da lição trabalha exatamente esse conceito que vamos entender com você, mas leia uma passagem bíblica em 1 João, capítulo 2, versículo 15, onde o apóstolo João nos orienta a não amar o mundo. O primeiro subtópico, então, vai trabalhar sobre essa visão de conflitos e disputas a partir da leitura da Epístola de Tiago. Vamos para o texto. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, nessa análise bíblica, o trecho de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Observe esse texto com os teus alunos. O apóstolo Tiago investiga profundamente a causa dos conflitos e disputas humanas. Possivelmente estava acontecendo com a igreja que Tiago estava pastoreando. E ele destaca que isso é resultado direto das paixões carnais e obra da carne. E isso também entra em conformidade com o que Paulo ensinou em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Você também pode estar lendo esse texto com os teus alunos. O pastor Eduardo, ele trabalha exatamente esse conceito, descrevendo que Tiago vai argumentar que esses conflitos aqui são ocasionados por questões externas, por implicações onde os crentes agora vão ser envolvidos nessa distorção da sua harmonia espiritual. A análise do apóstolo Tiago em trabalhar exatamente o capítulo 4, versículo 1 ao 7, fala sobre uma resolução moral. Isso quer dizer que o cristão tem uma maneira de comportar. Vamos para a Bíblia. A Bíblia ela vai abordar especialmente essa visão dos perigos associados às paixões desse mundo. E eu separei uma base de versículos aqui para que você possa observar que alguns valores terrenos te afastam da presença de Deus. E isso aqui é algo que você pode trabalhar em sala de aula. Pega o caderno e a caneta para poder anotar. Em primeiro lugar, apresente o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. O apóstolo João diz: não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. É importante que esse amor do Pai deve ser dirigido, deve guiar o nosso coração. O apóstolo João fala exatamente sobre o problema da concupiscência, no sentido agora dessa abordagem dos prazeres dessa vida que distorcem a nossa visão. E ele fala de 3 concupiscências. Ele fala dessa visão que é proporcionada pela carne, a visão pela ostentação de bens e a visão pelos próprios olhos, esse desejo de buscar os prazeres dessa vida. E aí você pode comparar com outro texto, Tiago 4:4, onde o Tiago ele traz uma advertência que já já eu vou explicar isso para você. Ele orienta a igreja dizendo: ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo pode gerar inimizade contra Deus? O que Tiago está falando? Está falando desse cuidado que nós devemos ter, especialmente hoje, nesse mundo materialista que nós estamos inseridos. Devemos ter esse cuidado e entender que um relacionamento com Deus, ele é um relacionamento muito caro e precioso, porque esse relacionamento gera em você essa santidade, essa busca pela santificação. Já quero fomentar você. O que você acha? O cristão ele pode ter amizade com o mundo e continuar vivendo na igreja nesse sentido agora de ter um relacionamento com Deus mesmo praticando o pecado? Deixa o teu comentário nesse vídeo aqui, porque outros professores e alunos podem aprender com você também. E é claro que o segundo subtópico aborda agora outro argumento: os problemas com a falta de respostas de orações. O Tiago também aborda sobre isso nessa passagem que estamos analisando com você. Tiago capítulo 4 agora, versículos 2 e 3. Pastor Eduardo ele aborda exatamente esse ponto cirurgicamente para demonstrar que Tiago está dizendo para os irmãos da igreja o porquê que Deus não estava respondendo diversas orações. Como isso pode ser levantado em sala de aula hoje também? Por que Deus não responde determinadas orientações ou orações que nós clamamos, pedimos a Ele? Observe o texto de Tiago. Tiago fala que as respostas das orações
são dadas a partir da comunhão que nós temos com Deus. E quando nós não recebemos essas respostas, isso é causa, em algumas situações, como ele deixa isso claro no versículo 2 do capítulo 4, sobre essa ideia de orar e não conseguir obter, esclarecida no versículo 3, demonstrando que as pessoas estão realizando as orações por motivos errados. Você também acha que muitas pessoas hoje fazem orações com motivos errados e por isso não recebem a resposta das suas orações ou seus clamores? Deixa o teu comentário aqui também. O Tiago toca nesse tema lá atrás. E, inclusive, esse tema também é atual hoje. Essa perspectiva também vai demonstrar que orações motivadas por interesses pessoais, por ambições desordenadas, elas não têm o respaldo divino. Olha o que Tiago está falando aqui, gente. Que coisa rica. Uma vez que essas orações são desalinhadas com a visão espiritual pastoral, ou nessa vontade de Deus, nós entendemos que essas orações não são atendidas. Há um detalhe que você pode trabalhar. Deus responde às orações de três maneiras. Ou ele diz não, e o não de Deus é claro, ou ele diz sim, e o sim de Deus também é claro. Ou ele fica em silêncio, te ensinando a esperar um pouco mais. Mas Tiago está tocando em outro tema. Tiago está dizendo, olha, quando Deus não responde a sua oração, que é realizada por motivo errado, é porque você não soube como orar. E isso é interessante, porque a Bíblia fala sobre esse dilema claramente em diversas passagens bíblicas. As orações que buscam a vontade divina, elas comumente são respondidas pelo próprio Deus. Deus responde essas orações. Vamos para a palavra. Pega aí o teu caderno e a caneta para anotar. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. O João fala sobre essa confiança nele. Quando nós pedimos a ele e quando nós realizamos essa confiança nele, nós recebemos aquilo que pedimos. Essa passagem vai falar sobre a importância de submeter os nossos propósitos ao propósito de Deus, confiando no seu propósito para entender os seus objetivos. Também a Bíblia vai falar que as orações, elas devem estar ligadas com a sinceridade do nosso coração. Se você faz uma oração no automático, querendo a resposta de Deus, você também não vai obter resposta. Dá uma olhada em Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha para esse texto. Tiagão diz, ó, Deus resiste aos soberbos. Isso aqui é muito forte. E o Tiago fala que a prática da oração deve ser, portanto, acompanhada de uma postura humilde. Em humildade, reconhecendo as suas limitações e, claro, buscando esse cuidado divino. Gente, como esse tema é muito legal e também atual para os nossos dias. Dessa forma, nós, como fiéis, somos encorajados a orar com humildade, com o objetivo de buscar a comunhão com Deus. Vou perguntar para você: você tem orado ao Senhor com intimidade, buscado da parte de Deus uma direção, com sinceridade e humildade? Se sim, deixa o teu comentário aqui e nos oriente também a respeito dessas orações e ore por mim também, tá? Vamos caminhar para o terceiro subtópico, que trabalha agora no primeiro ponto sobre uma vida prazerosa, como o Tiago está abordando nesse texto. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, agora você precisa observar Tiago 4,4. Pegue esse versículo e analise com os teus alunos. O porquê que Tiago usa essa expressão adúlteros e adúlteras para uma igreja? Então é importante você levantar esse questionamento. Ele está falando do relacionamento dessas pessoas com Deus. Esse relacionamento com essas pessoas que criam essa inimizade com o próprio Deus, no sentido de utilizar a palavra adultério aqui, que é uma palavra muito forte, né? Essa constituição agora de entender que as pessoas amavam mais o mundo do que o próprio Deus. E isso se encaixa perfeitamente com o nosso tempo também. Essa analogia desse casamento que é gerado agora em um adultério
É uma manutenção que nós precisamos observar e entender que deve ser trabalhada na fidelidade. É por isso que Tiago está falando sobre isso aqui. Tiago enfatiza que o fiel precisa permanecer fiel a Deus e não cometer adultérios com o próprio Deus em relação à sua espiritualidade. Esse comportamento visa agora essa demonstração dessa quebra do pacto, dessa prioridade que o próprio Deus tem. E observe que o próprio texto também demonstra que nós precisamos ter essa submissão a esse Deus e à vontade divina. Pegue o texto, Tiago 4,4, onde você pode comparar também com outro texto do Antigo Testamento, que fala que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, também cometeu esse adultério com o próprio Deus nesse relacionamento. É possível que Tiagão conhecia a passagem de Malaquias capítulo 2, versículos 14 ao 16. Façam a conexão com esse texto aqui também. Você percebe esse símbolo do matrimônio sendo demonstrado em realidade aqui. E essa figura do adultério é um problema. A vida adúltera, portanto, dentro da Bíblia, é demonstrada como quebra de aliança, quebra de uma relação entre o homem e o próprio Deus. No caso aqui, Tiago está falando entre os fiéis da igreja e o próprio Deus. A fidelidade ela é valorizada nas Escrituras. E você pode observar isso em uma decisão sendo demonstrada por Tiago, no capítulo 4, versículo 6, onde Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nessa metáfora, o próprio Tiago está demonstrando aqui nesse texto ainda essa realidade de uma verdadeira espiritualidade em fidelidade com o próprio Deus, caminhando ao lado desses propósitos divinos e vencendo também essas tentações mundanas. A partir disso, eu espero que o Senhor confirme essa palavra no seu coração. Se você pode, deixa Deus te usar e envie essa aula para mais alguém. Vamos então para o segundo ponto, que aborda agora sobre as consequências das paixões deste mundo. No segundo ponto, é importante você ler uma passagem bíblica. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Pode haver comunhão entre luz e trevas? Analise esse texto com os teus alunos. E o primeiro subtópico fala sobre ignorar o zelo de Deus. O pastor Eduardo também trabalha que a Bíblia vai advertir contra esse perigo de adotarmos a velha natureza, a nossa velha natureza carnal, a partir dessa leitura que estamos fazendo do texto de Tiago, sobre ignorar o zelo de Deus. Quando nós abraçamos a velha natureza, nós estamos então ignorando esse zelo de Deus em nosso coração. Tem algumas passagens que podem te ajudar. Pegue o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, onde você vai ver Paulo afirmando que nós precisamos andar no Espírito e não de acordo com a aparência da carne. Andar no Espírito fala agora dessa vida da nova natureza, desse relacionamento que nós temos com o Senhor. Esse versículo também vai trabalhar sobre esse conflito espiritual, de viver na carne ou viver no Espírito. É importante você observar o texto também de Romanos, capítulo 8, versículos 6 ao 8, onde você vai perceber essa inclinação da carne, que se torna uma inclinação inimiga dessas questões espirituais que nós estamos vivendo. É importante você observar também que Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, Tiago fala sobre a velha natureza como um problema para a nossa caminhada cristã. E Tiago alerta sobre esse cuidado que precisamos ter para não sermos conduzidos pelo pecado. Comparando com Tiago agora, capítulo 4, versículo 5, Tiago ele aborda exatamente esse conceito e ele traz essa abordagem bíblica para os irmãos, trazendo essa declaração de advertência. Essa abordagem que foi trabalhada sobre o conceito de adultério é demonstrada por Tiago para entendermos agora que, como fiéis, devemos buscar a orientação do Espírito, a prática espiritual para a nova vida, para o nosso testemunho e andar conforme a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 4, versículos 22 a 24,
Paulo também vai alertar sobre essa nova natureza, o perigo da velha natureza, e também vai nos orientar a servir a Deus. E é claro que, como crentes, nós devemos agora observar, de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra, que devemos viver esse propósito do Espírito em nós. E vivendo esse propósito do Espírito, nós andamos conforme a vontade do próprio Cristo. Que você possa ser uma bênção na EBD da sua igreja. O segundo subtópico do segundo ponto trabalha sobre outro problema, o orgulho. No segundo subtópico, observando a palavra, você vai perceber que a Bíblia trata sobre o orgulho. Tiago fala sobre o problema do orgulho. E como a Bíblia fala sobre as consequências espirituais geradas pelo orgulho. Vamos observar outros textos. Vá para Provérbios, capítulo 16, versículo 18, porque está escrito que a soberba, no caso orgulho, precede a ruína. Você percebe que o orgulho frequentemente é citado nas Escrituras. E Tiagão aborda isso lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, onde está escrito que Deus resiste aos soberbos, como nós estamos analisando com vocês. Essa passagem vai enfatizar que Deus não tem relacionamento com aquele que é orgulhoso, mas somente com os humildes. Dá outra observada também em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, onde o próprio texto faz questão de dizer: quando a soberba chega, também chega a desonra. Quando o orgulho chega, você então cai. Esse versículo vai reforçar a ideia aqui dessa limitação gerada pelo próprio orgulho. Tem outro texto também que você pode comparar, no caso não vai dar para ler em sala de aula, é o texto de Daniel, capítulo 4, onde você vê a queda de Nabucodonosor por causa do seu orgulho. Essas passagens vão demonstrar exatamente o perigo de ter um coração orgulhoso, até mesmo em suas orações. Quando nós observamos a proposta do apóstolo Paulo, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo faz questão de fazer esse paralelismo com a humildade de Jesus em sua humanidade, em descrever exatamente que ele, como humano, nos encoraja a sermos humildes. Pedro, escrevendo a epístola em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, ele aconselha tanto os jovens como os anciões para serem sujeitos, humildes, preservando então essa humildade no seio da igreja. Observa, não tem espaço para um coração orgulhoso, mas tem espaço para um coração humilde, até mesmo no momento da oração. Isso aqui é muito rico que você pode trabalhar em sala de aula também. O terceiro subtópico do segundo ponto fala sobre esse distanciamento de Deus. No terceiro subtópico, nós entendemos agora que a Bíblia vai abordar de maneira clara e profunda esse afastamento de Deus das pessoas por causa do seu comportamento em relação a Ele, no sentido de pecado, tá? E a Bíblia fala em diversas passagens que esse afastamento é dado por causa da santidade do próprio Deus. Mas nós encontramos a misericórdia, a graça, que traz de forma muito clara essa bondade desse Deus para nos resgatar e trazermos de volta esse relacionamento, no sentido dele promover isso. Mas observe o que o texto diz. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, está escrito que todas as bênçãos virão sobre ti se vocês ouvirem a voz do teu Deus. Porém, se você rejeita, todas as maldições também recaem sobre Israel, sobre você. Olha outro texto que vai dizer claramente sobre esse afastamento de Deus em relação aos seres humanos na prática do pecado. Isaías 59, 2. Você vai perceber que a única coisa que separa os humanos de Deus é a prática do pecado. Aqui você vai perceber que essa separação é dada por conta da própria santidade que o próprio Deus tem. Olha outro texto, Jeremias capítulo 2, versículo 13. Está escrito que Deus é fonte de vida. E essa fonte de vida não é gerada por abominações ou por práticas pecaminosas. Olha para o texto também no Novo Testamento agora, de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé
É impossível agradar a Deus. O cara vai orar, a pessoa vai orar, mas não tem fé. Ela não está agradando a Deus. A falta de fé gera esse afastamento também. E você percebe outro texto que vai te ajudar? Em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é capaz de nos perdoar e agir em misericórdia, nos purificando, nos santificando, para termos então um relacionamento com Ele. Isso também entra em concordância com Tiago 4,8. Vale a pena você ler esse texto. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Esse texto é sensacional e pode te ajudar a ter esse link aí, entendendo essa epístola de Tiago, junto com os teus alunos. Vamos caminhar para o último ponto da lição. O terceiro ponto trata sobre a submissão e a resistência às paixões desse mundo. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Esse texto vai te trazer uma orientação muito interessante sobre o conceito da lição. O primeiro subtópico fala sobre a submissão a Deus e a resistência ao diabo, fundamentado em Tiago, capítulo 4, versículo 8. A Bíblia vai trabalhar de forma muito clara, e isso é abordado pelo próprio autor da lição, pastor Eduardo, que nós podemos nos submeter à vontade de Deus e, ao mesmo tempo que nós submetemos o nosso coração à vontade de Deus, nós resistimos às armadilhas do inimigo das nossas almas. Dá uma olhada em um texto que vai te ajudar. Tiago 4,7 é um texto muito interessante. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Link também com o versículo 8 de Tiago 4, 7 e 8. Vale a pena você linkar. Essa submissão vai envolver exatamente essa aceitação à autoridade divina sobre o seu coração. Quando você se submete, você então está sendo submetido à soberania divina. Além disso, a Bíblia vai instruir o cristão a resistir essas armadilhas do inimigo das nossas almas. Tem um texto que você pode observar, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, onde Paulão fala sobre as armaduras espirituais que são dadas para aqueles que se submetem à vontade de Deus pela ação do Espírito Santo. Também essa metáfora militar explicada por Paulo traz essa orientação exatamente de resistir às armadilhas do inimigo. Pedro também toca nesse assunto. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, Pedro faz questão de dizer, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Essa ideia de resistir, estar firme na fé, é alertada pelo próprio apóstolo Pedro, por Paulo, por Tiago. E essa atenção agora é compartilhada por Tiago, capítulo 4, versículo 6, onde Tiago faz questão de dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa demonstração entra em conformidade com 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o próprio Deus conhece os nossos caminhos e nos ajuda a ter, então, essa submissão nessa caminhada. Isso é muito interessante, porque traz uma riqueza fundamental para o nosso coração em resistirmos aí às armadilhas de Satanás. Para caminhar, segundo subtópico do terceiro ponto. Não esquece de deixar o teu comentário aqui sobre o que você está achando dessa aula. O segundo subtópico trabalha sobre a submissão e humildade. A Bíblia vai trabalhar sobre essa ideia de submissão e humildade, demonstrando as virtudes da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículos 7 ao 10, agora você pode ampliar e entender esses versículos com os teus alunos. Então vai para a palavra e você precisa demonstrar esse texto junto com os teus alunos, porque esse texto vai demonstrar exatamente que essa submissão e humildade está linkada à autoridade divina, que o próprio Deus concede para aquele e para aquela que deseja estar diante da sua presença. Então, essa ideia de submissão sendo apresentada na Bíblia é interligada com a exaltação do próprio Deus em nos abençoar por causa dessa parte.
Olhe para o texto também escrito por Paulo em Filipenses 4, versículos 3 e 4, onde o próprio Paulo fala sobre essa ideia de submissão, em tratar bem o próximo. Essa ideia de submissão e graça aos humildes frequentemente é demonstrada pelas Escrituras. A humildade frequentemente está associada na Bíblia como essa submissão e esse caminho por causa da graça de Deus. Tem um texto que pode ajudar. Pegue a caneta e o caderno para poder anotar. Provérbios, capítulo 22, versículo 4, é um texto que vale a pena. Outro texto que vai te ajudar muito a entender isso aqui é 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Se eu fosse você, fazia aí essa leitura junto com os teus alunos, porque dá um conselho a essa ideia de humildade diante do próprio Deus, até mesmo nas nossas orações. Essa submissão agora nos ajuda a ter uma visão sobre essa liderança que é estabelecida pelo próprio Deus. Olha para o texto de Efésios capítulo 5, versículo 21, onde o próprio Paulo orienta essa humildade de sujeitar uns aos outros, tanto no seu familiar, seu de liderança da igreja. Tem muita coisa legal aqui. E isso é importante porque gera em nós esse relacionamento com o próprio Deus. Caminhando para fechar a aula, terceiro subtópico da lição, do terceiro ponto, trabalha sobre a submissão e a renovação da mente. No terceiro subtópico, aprendemos agora pela palavra que a Bíblia integra essa maneira de renovação da mente para uma pessoa agora que vive nessa submissão. Caminhando, lendo o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo faz questão de falar sobre essa mente renovada que caminha agora com a humildade de servir a Deus. Está alinhado com os propósitos divinos. Também você percebe, à luz da palavra, que essa submissão reconhece a soberania de Deus, obedece os mandamentos, obedece a Escritura, obedece à vontade do Cristo. Além disso, a submissão também está interligada com a prática de humildade, abandono aí ao aspecto do pecado. Olhe para o texto de Efésios 4, 22 e 24, onde Paulo faz questão de orientar os irmãos a ter cuidado com a velha natureza. Esse trecho ele é fundamental. E você pode finalizar a tua aula lendo também a abordagem do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 10, onde Tiagão finaliza trazendo algo interessante aqui. Humilhai-vos perante Deus, e ele vos exaltará. Esse texto reforça essa ação, confirmando com Filipenses capítulo 2, versículo 15, onde o próprio Cristo também teve esse mesmo sentimento. Que Deus em Cristo use você. Espero ter contribuído contigo nessa aula. Se essa aula te edificou e vai te ajudar na escola bíblica, deixa o teu comentário aqui porque me ajuda, o teu likezinho também. E agora eu tenho umas dicas de leitura para te passar. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho um texto que vai te ajudar. Quero indicar para você A Verdadeira Religião, do pastor Eduardo Leandro Alves, um material sensacional que pode te ajudar. É da editora CPAD, você encontra no site da editora CPAD. Também quero indicar para você A Doutrina do Pecado. Esse texto é escrito por mim pela editora Santorini, você encontra no site da Santorini. Quero indicar para você a revista Obreiro Aprovado, um material muito interessante da editora CPAD para a sua edificação. E indicar para você também a revista Ensinador Cristão, da editora CPAD, onde você encontra recursos para a escola bíblica dominical da sua igreja. Lembrando a você que nesse mês de março vai acontecer o 11º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical em São Paulo, nos dias 13 e 16 de março. Eu vou estar lá como aluno, tá? Espero te ver em nome do Senhor Jesus, vai ser bênção. E a lição 9, nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: autenticidade e o julgamento alheio. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.